Furos de roteiro são inconsistências sem explicação prévia ou posterior de um aspecto ou evento de uma obra. E em Naruto nós temos vários furos, ou seja, várias coisas que ocorreram quebraram regras sem qualquer motivo aparente. Erros de escrita em geral. Contudo, ontem eu soltei um vídeo falando sobre um momento muito delicado de Naruto Shippuden, que é logo depois da luta do Sasuke e do Itachi. Nas proximidades do capítulo 394, onde uma equipe formada por Kakashi, Yamato, Naruto, Sakura, Kiba, Shino e Hinata, a Hinata provavelmente sendo mais importante para esse furo, lutam contra o Tobi. Nessa luta, o Tobi usa Kamui várias vezes, sempre se esquivando e brincando com os inimigos, e a Hinata o analisava com seu Byakugan ativo durante alguns momentos. Eu vou ir direto ao ponto. O furo tá no fato de uma Hyuga proficiente não ver através da máscara e logo após o encontro dar um relato falado, um retrato sobre a aparência do Obito, ressaltando suas feições, cicatrizes do lado direito do rosto em específico, fora o uso do Sharingan, em ambos os olhos, porque ela viu que tinham ambos os olhos sendo usados, já que o Obito naquele momento tinha 2 Sharingans, e ela, como uma Hyuga, perceberia notoriamente. Além disso, a Hinata também é capaz de perceber no Kabuto que o chakra do Orochimaru não é do Kabuto. Ela consegue diferenciar essa quantidade de chakra por conta da energia, como eles são muito diferentes. E é óbvio que as propriedades das células do Hashirama também seriam diferentes das células normais do Obito, então ela poderia também perceber mais esse fator. Então a maneira que o Kishimoto, o gênio mangaka, resolveu proteger o plot da identidade do Obito nesse cenário foi fazer a Hinata ser uma incompetente e burra. Ao meu ver, o autor poderia simplesmente ter tirado a Hinata dessa parte do mangá, colocado ela em outra missão, ou teria ajudado o Neji em algum treinamento, pois ela especificamente naquela situação abria margem para muitas possibilidades perigosas do roteiro. E aí eu vi uma galera que contra-argumentou no meu shorts falando que a máscara do Tobi tinha alguma propriedade que anulava o Byakugan, sendo que isso em momento algum fica explícito na obra. E lembra do que eu falei sobre o que é um furo de roteiro? Se algum fato inconsistente não foi explicado antes ou depois. E não, em momento nenhum aquilo havia sido explicado e posteriormente também eu não lembro de em momento nenhum a gente ter falado que a máscara específica laranja do Obito tinha essa propriedade. Não. Talvez em Boruto isso seja corrigido com um retcon mal feito, mas a princípio, até agora, no Naruto Shippuden não tem nada. E bom, é um furo. Querendo ou não, esse é um furo de roteiro, porque mesmo se ela tivesse essa propriedade maluca, a Hinata deveria ter falado sobre ela. Deveria ter sinalizado, pois ela é uma shinobi. Ela sinalizaria para os demais que o Byakugan dela não é capaz de passar aquilo lá em específico. Então, mesmo que tenha uma desculpa, ainda não corresponde com o roteiro. Ainda tem falhas graves. E bom, essa suposição toda não se sustenta para servir de resposta ou sequer de contra-argumento. Eu também vi alguns argumentos sem sentido falando do Guru estar brincado com o Obito naquele momento, mas isso eu achei bem nada a ver, até porque também nunca foi confirmado. Outro detalhe interessante é ver que outros shinobis também já usaram o Byakugan contra o Obito, além da Hinata, e também nunca relataram nada sobrenatural sobre a máscara, ou alguma propriedade do instinto, não, nada disso. Poderia até citar algo que o Neji falou no capítulo 186, quando mesmo não consegue ver através do caixão em que o Sasuke está selado. E isso ele deixa bem claro, porque é uma coisa diferente, é uma coisa normal. O Neji ressaltar isso é natural. No roteiro isso faz sentido. E o motivo disso é óbvio, é porque aquilo lá é um jutsu de selamento. Porém, obviamente, se fosse o caso, os outros também relatariam e falariam que é um material ou alguma coisa, sendo que não é. E também não é um jutsu de selamento que ele usa na máscara, pois isso nunca foi dito ou explicado, tanto atrás quanto na frente no roteiro. Porém, tem um último adendo sobre o personagem Ao, que foi falado no shorts anterior. Ele, além de possuir o Byakugan, também é um ninja sensorial, ou seja, ele consegue perceber coisas absurdas e de longas distâncias, inclusive sobre as assinaturas de chakra, que é um tópico muito pertinente em toda essa teoria. Muito provavelmente, por isso a Hinata não foi capaz de assimilar que o chakra do Kamui do Obito também era a mesma assinatura do chakra do Sharingan do Kakashi. Se ela tivesse percebido essa correlação, era óbvio que ele era o Obito. Seria a maior quebra possível de identidade. Por isso que ela não conseguiu fazer essa assimilação. Então ela sensorial como a Ao, Minato ou Karin. Com toda essa correlação, ela apaga todos os outros pontos desse vídeo, todos os apontamentos feitos quanto aos muitos furos dessa cena. Também só ressalta algo interessante, por causa que o Ao viu tanto o Obito quanto o Kakashi, sendo que ele é um nível sensorial de alta precisão, e eu acho que ele ficaria bem interessado na assinatura de um cara que se autoproclama Madara Uchiha. Então, se ele viu Madara, que usou o Sharingan, o Kamui, na frente dele, ele viu, ele vai lembrar disso, ele também lembra
lembra do Shisui há anos. E depois ele encontra Kakashi inúmeras vezes. E se ele percebeu que o Danzo tinha algo assim, como ele não percebia que o Kakashi do Sharingan, que é renomado por isso, também tem a mesma assinatura do tal Madara Uchiha? Seria no mínimo curioso e suspeito, sabe? Então, beleza. Falar que a Hinata não conseguiria assimilar é justo e é sensato. Contudo, isso abre margem para outros furos envolvendo o próprio Ao, que conheceu o Kakashi e viu o Obito frente a frente. Antes dele se declarar o Obito, né, antes da identidade dele ser revelada, um furo foi apagado, mas outros muitos se abrem. E só para lembrar que também temos um nível sensorial que conheceu o Obito desde criança, cresceu com ele e que é o Minato, e que lutou contra ele depois e não reconheceu que ele era o Obito. E aí você pode argumentar que é por causa das células do Hashirama, o que pra mim é mais uma forçada gigantesca do roteiro, porque foi só metade do corpo dele. Isso não alterou toda a estrutura dele de uma vez só. Mas o Kishimoto pode jogar essa cartada pra tentar enganar e convencer, né? De qualquer forma, é um roteiro muito frágil por milhões de inconsistências. E é isso aí.